Já te chamaram de louco só porque você sente demais? Porque não consegue se encaixar? Porque vê o mundo de um jeito que ninguém entende? Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez o mundo é que esteja anestesiado. E você só está mais desperto que o resto. Porque em uma sociedade onde a falsidade é regra, a sinceridade parece loucura. Vivemos cercados por normas, etiquetas, manuais de conduta. Sorria assim, trabalhe assim, sofra em silêncio. Mas, e se a loucura for só a forma mais pura de liberdade que ainda nos resta? Há algo profundamente verdadeiro naquele que ri quando todos estão sérios. Não por desrespeito, mas porque ele já entendeu o absurdo de tudo isso. O bobo da corte, o eremita, o visionário, todos eles ousaram viver fora da curva. E talvez por isso, todos eles tenham sido temidos. Afinal, o que é mais assustador? Alguém que finge se encaixar ou alguém que se recusa a fingir? O verdadeiro louco não é aquele que perdeu o juízo. É quem teve coragem de soltar as amarras. Quem cansou de ser só mais uma engrenagem. Quem não suporta mais participar de um jogo em que a própria alma é a moeda. Nietzsche dizia: e aqueles que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Talvez você esteja dançando também. Só não percebeu ainda. Porque quando você para de lutar para ser normal, quando você aceita que tem algo em você que nunca vai se encaixar, é aí que a vida começa de verdade. O problema é que confundimos sanidade com adaptação. Mas se adaptar a um mundo doente, é isso que você chama de estar bem? Olhe ao redor. Pessoas correndo atrás de metas que nem são delas, sorrindo para esconder a exaustão, obedecendo regras que nem entendem. E se a verdadeira loucura for esse teatro coletivo? Tem gente que nunca questiona nada, só repete. Mas quem ousa parar, pensar, dizer não, esse é logo taxado de esquisito. Porque pensar dói, dizer a verdade ameaça. E ser livre incomoda. É mais fácil zombar do diferente do que encarar o próprio vazio. Chamaram de lunático quem ousou dizer que a terra girava, de insano quem pintava angústia com girassóis, de louco quem escreveu livros que escancaravam a alma humana. Mas o que todos eles tinham em comum não era a insanidade, era a recusa. Recusa em aceitar o mundo do jeito que ele é. Recusa em viver pela metade. Recusa em calar quando a verdade queimava na garganta. O louco não busca destruir, ele busca sentido. E por isso assusta tanto, porque enquanto todo mundo tenta parecer equilibrado, ele não disfarça o próprio abismo. E nesse abismo, encontra algo que os outros passam a vida inteira evitando: a própria essência. Afinal, o que é mais perigoso para um mundo de máscaras do que alguém que não usa nenhuma? Aceitar sua loucura não é perder o controle. É parar de fingir que você é só o que te ensinaram a ser. É abraçar o que em você foi silenciado, censurado, esquecido. A criança que gritava sem medo, o adolescente que sonhava alto, o adulto que ainda sente que tem algo errado, mesmo sem saber o quê. A loucura verdadeira talvez seja a lucidez profunda de quem cansou de interpretar. Você já parou para pensar por que os tolos, os bobos, os ingênuos sempre têm algo de sagrado nos mitos? É porque eles veem o mundo de um lugar que ninguém mais enxerga. Eles não têm filtro social, não falam para agradar, não calculam cada passo como quem dança em campo minado. Eles simplesmente existem. E é isso que mais assusta, que alguém exista sem pedir permissão. Dom Quixote, Mishkin, Parsifal, eles não se escondem atrás da razão. Eles desafiam a razão com o coração exposto. Eles mostram que a maior coragem não está
em vencer o mundo, mas em não se perder nele. A loucura, nesse sentido, é o último refúgio da alma, a chama que insiste em não se apagar, o grito que ecoa quando tudo o mais silencia. Você não precisa se destruir para caber, nem sufocar o que é seu para agradar o que é dos outros. Talvez a vida comece exatamente no momento em que você para de lutar contra sua essência. O mundo venera a esperteza, mas desconfia da pureza, porque a esperteza sobrevive no jogo. A pureza não joga. Ser puro hoje parece um erro estratégico. Quem não manipula, perde. Quem confia é feito de bobo. E quem ama de verdade é descartado como ingênuo. Mas e se essa ingenuidade for exatamente o que está faltando? E se ela for o último traço de lucidez num mundo que se orgulha da própria frieza? O idiota de Dostoiévski não é burro. Ele só se recusa a entrar no jogo. Ele ama com tudo, confia sem reservas, acredita no bem. E é por isso que ele assusta, porque ele nos mostra o que perdemos e o que talvez, no fundo, ainda desejamos reencontrar. Não é ele que está fora do eixo, é o mundo que se afastou demais do centro. Chamamos de loucura tudo aquilo que não conseguimos controlar, e talvez por isso temamos tanto quem vive de maneira livre. O louco verdadeiro não é um rebelde por escolha, é só alguém que parou de fingir, alguém que cansou de moldar o próprio corpo para caber em moldes invisíveis. Ele vê que o mundo está nu e diz isso em voz alta, enquanto todos continuam elogiando a roupa do rei. Mas o mais inquietante é que ele não se importa se riem, não está ali para convencer, nem para agradar. Ele simplesmente é, e é nessa existência desarmada que habita sua força. Porque quando alguém não teme mais ser ridículo, ele se torna impossível de manipular. Ele não se curva ao medo, nem ao desejo de pertencimento. Ele já perdeu isso e sobreviveu. E é por isso que ele é perigoso. Porque onde todos obedecem, ele pergunta. Onde todos seguem, ele para. Onde todos se escondem, ele aparece inteiro. Na jornada do herói, o louco sempre aparece no início. É ele quem abre os caminhos, quem pisa no desconhecido com os bolsos vazios e o coração exposto. Não porque sabe onde vai chegar, mas porque não consegue mais ficar onde está. Parsifal era assim. Ingênuo, sim, mas livre. Enquanto todos buscavam o Graal como troféu, ele o buscava sem saber exatamente o que procurava, sem a soberba de quem acha que já sabe, sem o peso de quem precisa provar algo. E foi por isso que encontrou. Porque o Graal, seja lá o que ele represente, não se revela a quem calcula, manipula ou conquista, mas àqueles que caminham com leveza, que erram com coragem e que permanecem puros mesmo quando o mundo tenta contaminá-los. É essa pureza que o torna digno, não a experiência, não o prestígio, mas a ausência de segundas intenções. E talvez essa seja a maior ousadia hoje, viver sem estratégia. Dom Quixote via gigantes onde todos viam moinhos, e por isso riram dele. Mas quem riu esqueceu que é preciso imaginação para enxergar o inimigo invisível, a apatia, o conformismo, o cinismo cotidiano. Quixote não estava cego. Ele só se recusava a ver o mundo da mesma forma que todos viam. Não porque era tolo, mas porque era fiel a algo que os outros já haviam esquecido: a possibilidade de um mundo mais nobre. Ele lutava por honra num tempo de interesses, por justiça num tempo de aparência, por grandeza num tempo de mediocridade. E sim, isso parece loucura. Porque é. Mas talvez seja uma loucura necessária, uma recusa em deixar a alma morrer lentamente,
Quixote nos lembra que o mundo não precisa de mais gente esperta. Precisa de quem ainda acredita no impossível, mesmo que para isso precise parecer ridículo. Mas o mundo moderno já não tem espaço para esse tipo de loucura. Aqui, tudo é performance. Toda emoção vira produto. Toda ideia vira slogan. Ser autêntico virou subversão. E por isso, quando alguém se recusa a participar desse jogo, ele é excluído. Não por estar errado, mas por lembrar aos outros que estão vivendo no automático. O príncipe Mishkin, de Dostoiévski, é o espelho dessa ruptura. Ele entra num mundo de máscaras com o rosto limpo. Oferece compaixão onde há cálculo e bondade onde há egoísmo. Mas ninguém sabe o que fazer com alguém assim. Ele não é admirado, é descartado. Porque ser puro, hoje, é ser perigoso. É desafiar a lógica do lucro, do interesse, da barganha emocional. E isso incomoda, porque lembra o que fomos antes de nos tornarmos frios. Talvez a maior loucura não seja amar demais, nem acreditar no bem, mas fingir que isso tudo não importa. Fingir que está tudo bem em viver desconectado, anestesiado, repetindo frases prontas, enquanto a alma grita por dentro. A sociedade ensina a calar, a competir, a performar. Mas quem escolhe sentir profundamente acaba visto como instável, porque a sensibilidade virou fraqueza, a compaixão virou ingenuidade e a verdade virou exagero. Mas no fundo, todo mundo sabe. Quem ousa viver de verdade está sempre um pouco à margem, porque viver com intensidade é perigoso. Você se machuca mais, mas também vê mais, enxerga onde ninguém olha, sente onde ninguém toca e percebe que talvez, no fim, a verdadeira sanidade seja só uma forma elegante de esconder o medo. No fim das contas, talvez aceitar a própria loucura não seja o fim da razão, mas o começo da liberdade. A liberdade de não precisar mais fingir, de não vestir máscaras para ser aceito, de não diminuir sua intensidade para caber em espaços apertados demais para quem sente o mundo inteiro. O louco, o tolo, o visionário, eles não foram heróis por saberem mais, mas por se recusarem a trair a si mesmos. E talvez seja isso que nos falta, a coragem de sermos quem somos antes de nos pedirem para ser outra coisa. Porque não há nada mais triste do que viver uma vida inteira tentando parecer são, quando o que nos cura, de fato, é a coragem de enlouquecer com consciência, de rir quando todos se calam, de amar quando todos desconfiam, de seguir quando todos desistiram e de dançar com a vida, mesmo quando a música parece ter parado. Afinal, talvez a vida só comece de verdade quando você aceita que nunca foi e nem precisa ser normal.